canal da Multiprosa, mais um programa Elas e Tal, começando esse programa especial do mês das mulheres. Olha só a minha responsabilidade. Eu tinha que escolher uma mulher tão potente para representar esse mês, não era? A gente começou esse ano assim com a Rízia, que foi maravilhosa, depois a gente teve a Rosana, que foi incrível, e aí eu falei, eu não posso trazer ninguém menos do que essa convidada aqui hoje, vocês vão entender o porquê dessa pessoa estar aqui. Olha, para vocês verem, eu vou contar aqui quem é ela, né? Ela é cofundadora e head de marketing da DIG Negócios, considerada a maior escola para mulheres empreendedoras do Brasil. A Bruna Duarte, que está aqui comigo, ela é formada em comunicação pela PUC. Eu amei, porque eu também sou filha da PUC, então a gente tem isso no nosso DNA. E aí ela fez graduação, fez pós, né, em administração na FGV, especialização em marketing San Diego. Eu quero entender essa passagem por lá. Construiu a carreira dela de 15 anos em grandes multinacionais. A gente tem outra pauta aqui, vocês podem imaginar a prévia desse programa, o tanto que deu assunto, né? Ainda é mãe do Luke e do Gael. Então, assim, a gente vai falar de carreira, de coragem, de plot twist, que eu aprendi isso essa semana, de mãe, de vida. Vai ser um assunto enorme. Então, Bruna, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, eu tô muito feliz. E, gente, fiquei até emocionada com essa apresentação. E o prazer é todo meu. Você sabe que eu te admiro muito. Desde que eu te conheci, não tem muito tempo, mas eu já virei uma grande fã. Imagina. Então, tô muito, muito feliz de estar aqui. Então, vai ser uma conversa boa, né? Porque a admiração, ela é recíproca. E já começa me contando. A primeira pergunta, vou seguir o roteiro, vou ler super bonitinho, pra vocês verem que a gente faz tudo. E depois ele desanda. Mas é isso. Eu quero saber que antes de cargo, de título, de qualquer história, de onde que você vem, esses valores da família, como que tudo isso te moldou nessa potência que você é? E começar falando da família eu acho muito maravilhoso, porque eu venho de um núcleo familiar muito forte. E a gente tá no mês da mulher, então eu não poderia deixar de falar da minha mãe. Ai, gente. A minha mãe, eu até me emociono de falar mesmo da minha mãe, porque a minha mãe é uma mulher muito forte, que foi mãe muito nova. Aos 24 anos, ela já tinha 3 filhos, eu e meus irmãos. E sempre foi uma mulher que exalou muita alegria, muita força de vontade e muita determinação. Que linda. Tanto que, aos 50 anos, ela fundou uma empresa nova. Tira! Verdade. Calma. Então, a gente tem por onde inspirar. Mas muito na minha mãe. A minha mãe, ela tem uma empresa hoje que chama Sil Souza Ateliê de Sensações, que é uma empresa que atende bem casados, bolos e doces diversos para casamento. E a minha mãe, com 50 anos, com 49 anos, ela começou a fazer bolos. Ela teve uma trajetória profissional, teve empresa, sempre foi empreendedora, teve empresas. E muitas vezes, né, como mãe, ela teve que abdicar da vida profissional. Depois, com os filhos crescidos, ela falou assim, gente, eu sempre gostei de cozinhar, sempre gostei de fazer bolo, dessa parte de doce. E aí ela começou a fazer bolos pra fora. E eu lembro que ela malhava numa academia e chegou uma pessoa e falou assim pra ela, Silvana, você por acaso faz bem casado? Ela nunca tinha feito um bem casado, nunca tinha feito um bem casado na vida. Ela, muito forte, falou, sim, faço, nunca tinha feito na vida. E aí... Adoro. E aí ela falou, gente, chegou lá em casa, falou, gente, agora eu tenho outra coisa que eu tenho que fazer, é bem casada, eu entendo que é um mini bolo do que eu já faço. E aí começou a Sil Souza. Ela começou fazendo na mesa de jantar da minha casa, com um fogão de 4 bocas, e hoje ela tem uma empresa... Você lembra? Você tem memória? Mas muito! Eu tenho foto disso, da gente sentada na mesa. Você tinha? Eu devia ter o quê? Uns 30, assim, uns 30 anos. Recente, Tem mais ou menos uns 20 anos isso. Tem mais ou menos uns 10 anos isso. Sim, recente. E ela começou fazendo ali na mesa, fazendo os bem casados. Eu lembro todo mundo de touquinha, porque ela falou assim, a gente vai começar aqui em casa, mas eu quero começar certo. Ai, que lindo. Então, todo mundo tinha para sentar na mesa para embrulhar. Eu lembro de eu embrulhando os bem casados. E ela falou, pra gente sentar na mesa pra embrulhar, a gente precisa estar com tudo certinho, como se fosse uma empresa. Então, já nasceu desse jeito muito dela. Que linda, gente. E hoje, Sam, ela é, assim, de Belo Horizonte, ela é com certeza a maior de todas. A maior. Já foi considerada o melhor bem casado do Brasil e tem uma empresa com quase 50 funcionários. Uma fábrica que nasceu na mesa da minha casa com um fogão de 4 bocas. Então, quando você fala de família... É isso, não tinha como ser diferente. Eu tenho
muito onde inspirar, sabe? Essa inspiração da minha mãe, ela me trouxe até onde eu tô, com certeza. Claro. Da minha mãe e do meu pai também, que sempre foi ali o alicerce da nossa casa. Mas essa história da minha mãe é o que toda vez que eu tenho dúvida, eu volto na história da minha mãe, sabe? E vejo até hoje, assim, ela trabalhando com muito afinco. Ela ama trabalhar também. Manda um beijo. Mando demais, ela é maravilhosa. Você vai conhecê-la, Eu quero conhecer. E aí, nessa história, essa inspiração, sua mãe, essa figura, você chegou na comunicação, era um dom, quero ser jornalista, quero ter um programa na rádio. Então, eu não... Para a escolha do curso. Porque as pessoas falam comigo assim, sua família é de engenheiros. Eu falo, não, deixa eu te explicar. Fui, né? E aí? O meu não. O meu, eu lembro que eu tentava me encontrar em algumas áreas. Eu sempre fui de humanas, eu jamais faria engenharia. Eu sei. Sou de humanas, assim, demais. E eu ficava pensando, direito, talvez, direito, acho que não. E aí, quando eu li sobre comunicação, sobre publicidade, meus olhos brilharam. E aí eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Mas era o quê, assim? Era isso aqui? Era a criatividade. A criatividade. Era a criatividade. Eu sempre fui inquieta demais para não ser criativa. Olha! E a criatividade sempre me tocou num lugar muito, muito meu, assim, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui uma mulher, e hoje eu vejo que isso guiou muito a minha trajetória profissional. Eu sempre fui uma mulher que queria ter a independência financeira. Isso pra mim, porque minha mãe só... Mas a minha mãe só conseguiu a independência financeira dela aos 50 anos, tá? Quando ela criou a empresa dela. E que demorou, porque aí pra uma empresa tracionar, ainda demora. Então minha mãe ainda demorou pra ter a independência financeira dela. E ela sempre falou com a gente, comigo e com a minha irmã, vocês têm que trabalhar para vocês terem a independência financeira de vocês. Isso sempre me guiou. Então, quando eu comecei a faculdade de comunicação, eu já comecei a fazer estágio. E aí, depois, na hora que terminou a faculdade, eu já comecei a trabalhar. Sempre trabalhei em empresas multinacionais. Eu lembro que eu trabalhei na Red Bull, que foi uma escola de marketing para mim. Viajei muito com a Red Bull. Aprendi muito lá. E depois fui, enfim, sempre trabalhei em grandes empresas, mas sempre nessa busca, assim, eu preciso crescer, porque eu quero ser independente financeiramente. E eu tinha dentro de mim também que essa independência financeira, ela tinha que estar atrelada a uma estabilidade. Por isso que eu fiquei tanto tempo no mundo corporativo. Eu já ia te perguntar do mundo corporativo, porque é uma carreira longa, né? Muito longa, muito longa. E uma carreira muito bonita, assim. Eu fui muito feliz no mundo corporativo também, assim, eu gostava muito de trabalhar, eu trabalhava em grandes empresas, então eu sempre gostei desse mood do mundo corporativo também. Eu sempre achei muito chique, eu lembro que hoje eu viajo muito a trabalho, né? E quando eu era mais nova, quando eu tinha uns 18 anos, eu via as imagens de uma mulher, assim, executiva, indo viajar. Achava o máximo. Eu achava o máximo, eu falava assim, andando de salto no aeroporto, pelo amor de Deus. Né? Hoje eu falo, pelo amor de Deus. Vai ter que ter aeroporto. Mas eu achava chiquíssimo. E eu falava assim, não. Por isso que é tão legal a gente ter alguma coisa para nos inspirar, né? E isso me inspirava. Mas as imagens, assim, né? A gente falando, às vezes a pessoa, né? O nosso ouvinte pensa assim também. É isso, eu quero ser aquela mulher que vai de terno no aeroporto e linda, né? E ela chegou lá e pega o avião e ela acordou 4h30 da manhã, ela deixou os meninos para trás, ela arrumou uma confusão para ela estar ali plena naquela hora e às vezes o coração dela tá apertado de estar ali também, né? Mas é bom a gente ter imagem, né? Igual eu tava vendo um negócio de mood board por outro motivo, ter essa imagem para a gente pensar assim, é ali que eu quero chegar, né? Aquilo que me inspira, assim, porque eu acho que até dentro do nosso cérebro, assim, molda um caminho do que eu preciso fazer, então, para estar ali? É outra língua, é outro curso, é sair desse lugar do corporativo, né? Que você depois acabou migrando, assim. Tem uma frase que eu sempre me recordo dela, sempre que eu preciso, que é assim, você não pode ser o que você não consegue ver. Olha. Até para tudo que a gente trabalha ali dentro da DIG, né, é preciso que mulheres ocupem espaços de liderança, é preciso que uma mulher esteja de salto no aeroporto, vestida para ir para uma reunião de trabalho, porque volte no mesmo dia, para a gente entender que a mulher pode ocupar esse espaço ali também, né? Esse espaço do trabalho, esse espaço profissional. Então, a gente precisa ter referência na vida. Eu sempre fui muito guiada por essas referências. Eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência
A minha mãe já teve negócios, eu já vi minha mãe, assim, muito, muito engajada no profissional, e sempre foi uma parte muito importante para ela. No entanto, ela sempre foi quem, quando a família precisou, quem que vai voltar? Quem que vai voltar para a família? Foi sempre a minha mãe. Quem que vai abdicar aqui do espaço profissional? Quem que vai abrir mão ali naquele momento? Nunca foi meu pai. Sempre foi a minha mãe. Então, eu acho que a gente precisa, hoje eu vejo que isso até me incomodava um pouco, desde lá de trás. Eu falo, poxa, mas ela também tem, minha mãe teve... Toda hora ela, né? Toda hora ela. A minha mãe tinha uma clínica de estética, quando a gente morou um tempo no interior, e ela já teve clínica de estética também, e a clínica de estética dela estava dando muito certo. E aí meu irmão teve alguns problemas, e ela teve que sair, fechar. E eu ficava assim, gente, mas sempre por que ela, né? Na época eu não conseguia entender a minha angústia. Ela? E por que, assim, e a sua agora, né, já bem analisada, né? Porque a gente, depois de muita análise, a gente chega em alguns lugares, né? Como que foi a sua conclusão de por que ela? Porque é cultural. Porque enquanto a gente não entender que a mulher também pode ocupar os mesmos espaços que o homem, que a mulher, que a gente precisa de fato ter uma divisão de tarefas ali dentro de casa, isso nunca vai mudar. E assim, eu acho que a mulher, eu não sou aquelas que falam assim, a mulher tem que ser igual ao homem. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem características diferentes. Mas eu entendo que, a partir do momento que você tem um núcleo familiar, que você tem filhos, que os dois decidiram por ter filhos e que os dois decidem que a vida profissional é importante, tem que existir um consenso, e na minha opinião, 50% para que essa família ela dê certo e para que nenhuma das partes, nem o homem nem a mulher, saia com uma sensação de, nossa, eu deixei aquilo ali para trás. Porque eu sentia isso um pouco da minha mãe, que ela sentia que ela tinha um negócio ali, mas ela tinha que... Quase, mas não chega. E ela era... coagida é uma palavra muito forte. Não, eu entendo, mas talvez seja essa a palavra. Estrutura de vida que ela tinha, a estrutura de vida, até culturalmente mesmo, espera-se isso dela. Esperava que quem vai agora, quem vai estudar com meu irmão? Quem vai cuidar disso aqui que, né, que a casa tá precisando? E a sua fala é tão assim, tão genuína, é uma palavra, né, que a gente está usando muito agora, mas ela é tão real mesmo, porque assim, um dia mesmo teve um evento nosso, eu não fui, e a mamãe estava lá em casa, estava passando mal, enfim, uma história, e acabou que eu não fui e estudei com um dos meninos. Aí o meu marido falou assim, vai, você tá querendo tanto ir nesse negócio? Eu falei assim, eu preciso de estudar. Talvez a mamãe tenha passado mal e tal, e enfim, era o que eu precisava para eu ter coragem de não ir, né? De ficar. E fiquei, a gente estudou, e depois ele falou assim, nunca imaginei que matemática era tão fácil. Eu falei, não, que bom que eu vivi isso, né? Que legal. E fiquei. E por que me veio essa história na hora que você falou, assim? Porque a gente, como mulher também, assumir que não vai fazer uma coisa, fica uma culpa. A gente carrega essa culpa. Ele falou, vai, deixa, eu tô aqui, eu me viro. Mas eu, lá no fundo, eu tinha que ouvir ele falando, né? É estrutural. E de onde que veio isso, gente? Eu acho que vem desse lugar nosso de que a gente precisa ser 100% do tempo perfeita. Então, não basta você precisa ser... Olha a sua fala. Você estava indo para um evento que era um evento profissional, né? Sei lá se eu tinha pagado ou não, mas enfim, eu tinha aquele compromisso. Você tinha aquele compromisso e você estar lá te faria uma pessoa feliz também. Super. Mas você, naquele momento, isso daqui da maternidade falou mais alto. E a gente tem que se desligar dessa culpa, porque... É isso, não dá pra você ser 100% profissional e 100% mãe no mesmo tempo, não tem jeito. São os famosos pratinhos, pra um tá aqui, você tá rodando um vai cair, não tem jeito da gente conseguir conciliar tudo. A minha regra é assim, quando eu priorizo, eu tenho que ficar em paz. Aí eu fiquei, né? Mas assim, demorei. Uns 3 problemas do menino até ele acertar, mas assim, a sua mãe te trouxe isso. Sim, né? Em vários momentos. E hoje você consegue fazer isso com seus filhos? Hoje eu consigo fazer isso com os meus filhos. Você sabe que eu tenho
eu tenho muita tranquilidade em falar que hoje a culpa, ela não me pega tanto mais. Olha, Porque- gente, olha pra aquela câmera, porque isso, assim, pro mês da mulher, a gente que quer chegar em vários lugares, merece, assim, uma reflexão. Eu me coloco num lugar como uma mulher tão inteira que eu tenho certeza que eu não vou ser uma mãe que é 100% a melhor mãe do mundo. E eu tenho certeza que eu não vou ser uma profissional que é 100% a melhor mãe do mundo. Eu não vou ser a melhor esposa do mundo. Eu não vou ser a melhor amiga do mundo. Mas no momento em que eu direcionar a minha atenção para alguma coisa, eu vou ser a melhor que eu posso. Olha, Então, quando eu tô com os meus filhos, eu sou a melhor mãe que eu consigo ser. Quando eu não estou com eles, eu vou ser a melhor profissional, porque é para aquilo ali que eu tô colocando a minha atenção. Se eu tô com meu marido, eu vou ser a melhor esposa. Isso não é uma coisa assim, não é uma coisa fácil de fazer. isso que eu ia falar, isso Não é uma muito aprendizado. E terapia. Um beijo. Um Também. beijo, querida. Te amo. Mas, e eu tenho uma coisa que eu aprendi, que é não me culpar por me divertir. Olha. Porque quando a gente tem filho, o meu trabalho, ele me traz diversão, ele me traz felicidade. Então, muitas vezes eu penso assim, será que hoje eu deveria, sei lá, sair? Ou será que eu deveria estar com as minhas amigas? Será que eu deveria me divertir hoje? Talvez eu poderia estar com meus filhos. Mas eu entendi que eu me divertir com as minhas amigas me faz ser uma mãe melhor depois. Aham. E isso parece clichê, mas não é. É. Se você se dá permissão, É. o problema é que a gente, mulher, a gente não se dá permissão. Aham. A gente não se dá permissão para diversão. A gente não se dá permissão para quando a gente não tá sendo produtiva. A gente precisa ser produtiva 100% do tempo. Gente, é muito pesado ser produtiva 100% Você do que é tempo. empreendedor, olha, escuta isso, porque assim, a gente tem culpa de não ser produtiva. Muita. Isso é muito grave, né? Muito. Muito. Eu tenho ensinado uma coisa para os meninos, eles têm me ajudado, porque assim, como que foi, né? Aquilo lá que você fez tudo. E às vezes é uma coisa de trabalho e eu consigo me divertir. Esses encontros nossos, eu Aham. sempre tenho assim, eu busco divertir em tudo, aqui nessa gravação. Tem que ser feliz, assim. Sim. E aí tem um deles que sempre fala, foi divertido? Ah, que legal. Eu falo, foi ótimo, menino, você acredita? Porque dentro da minha cabeça não fica pesado. Exato. Porque se for só pesado, a gente vai desistir. Com toda certeza. É muito mais fácil pra gente desistir, gente. Muito É muito mais mais fácil porque a sociedade aceita a nossa desistência de uma forma muito tranquila. Quase que já com colo, né? Ah, menina, difícil demais pra você. Aham. Né? Nossa, vem cá, claro. Não, Você tem foi 4 ótimo. filhos? Claro Não. que você desistiu. Exatamente. Né? A sociedade espera o claro que você desistiu. Então, é muito revolucionário a gente o tempo inteiro a gente ser mãe, a gente ser esposa, a gente ser empresária, a gente ser amiga, a gente ser isso tudo que a gente é. E são micro-revoluções diárias que a gente faz quando eu, por exemplo, chego pro meu filho, eu tenho 2 São filhos. quantos anos? Fugi, tá? Não Maravilhoso. consigo nem voltar numa pergunta pra tentar resgatar o roteiro. Eu vou tentar aqui, porque eu tenho uma pergunta importante. Quantos anos que eles têm? Eu tenho o Luca de 5, o Gael de 5, o Olha. Luca de 8, e Aham. agora ainda tenho mais 2 enteadas. Ah, que A lindas Kati de meninas. 16 e a Gabi de 20. Olha Então somos só. 4 agora. E você também, então, mãe de 4, a pauta podia ser essa, não Podia. sabia, né? Mas você pode ficar para maio, gente, Dia das Mães. Olha o tanto de assunto. Espera, e elas também, 2 meninas, deve estar sendo uma inspiração, que privilégio. Muito. E eu falo né? que Deus foi muito generoso comigo, que ele me Ah. deu as duas enteadas mais maravilhosas do planeta, assim, elas são muito fofas. Mas o que eu não queria deixar de falar é que o Gael, meu pequenininho, várias vezes ele chega pra mim e fala assim: mamãe, não trabalha hoje. E aí, assim, se eu puder não trabalhar, eu não vou trabalhar, mas a grande maioria das vezes eu não posso. E eu sempre chego pra ele e falo: Gael, mas a mamãe vai trabalhar muito feliz. Eu amo trabalhar na DIG, eu amo estar com muitas mulheres. Sabe o que eu faço? Eu conto pra ele, sabe o que eu faço? Eu ajudo outras mulheres a ficarem felizes. Isso, maravilhosa, isso que você faz, e faz de forma incrível. Porque ele não vai entender, né? Não vai. E aí ele sempre fala. Aí outro dia ele falou assim:
vai mamãe fazer outras mulheres ficarem felizes. Ah, gente, grava isso. Que lindo, que lindo. Então, e talvez assim, essa oportunidade de fazer outras mulheres felizes foi o que te motivou a fazer essa virada? com toda certeza. Onde Não, que foi? Então, a grande virada foi o seguinte, eu sempre fui uma mulher que gostou muito de estudar, eu sempre fui meio CDF, assim. Sei. Eu gosto de estudar. E aí, eu trabalhava no mundo corporativo, mas eu sempre fui muito inquieta. Eu, né, lá no início, muito inquieta para não ser criativa, eu sempre Sim. fui. E aí, eu fui para um evento de gestão que aconteceu aqui em Belo Horizonte. E nesse evento de gestão, eu encontrei com a Adri, que é minha sócia na DIG hoje. E nós duas somos amigas de infância. Ah, E a gente tava, há 2 dias antes desse evento de gestão, a gente tava num aniversário de uma amiguinha, de uma filhinha de uma amiga nossa. Na hora que eu encontro com a Adri no evento de gestão, eu falei, amiga, o que você tá fazendo aqui? Aí ela, uai, e você, o que você tá fazendo aqui? Naquele momento, Sam, caiu uma ficha pra gente. Mulheres não falam sobre negócios, mulheres não falam sobre dinheiro, mulheres não falam como crescer na carreira, mulheres não falam como que elas estão fazendo para chegar onde elas estão. É muito interessante, porque meu marido sai com os amigos, ele volta falando quanto que tá ganhando, qual empresa que tá dando certo, o que o Onde que fulano vai tá investir? fazendo, onde que vai investir. A gente precisava de ter esse momento também, para a gente ter trocas exclusivamente profissionais. E aí, naquele momento ali no evento, a gente falou, realmente, mulheres não falam sobre isso. Vamos fazer um negócio? Vamos criar toda primeira quarta-feira do mês, a gente vai num lugar e a gente vai discutir só pautas relacionadas ao nosso profissional, ao que ano trabalho. foi isso? Isso foi 2019. Entendi. Mas e aí você... então você não começou, não largou direto. Você teve uma transição. E aí, a DIG surgiu aí. Eu no mundo corporativo. Nesse momento, eu tinha só o Luca. E aí, eu fiz toda uma... E fiquei aí teve pandemia. Claro. Fiquei grávida do Gael. O mundo acontecendo. O mundo acontecendo. Eu trabalhando ali no mundo corporativo, grávida, pandemia. Fiz uma transição de carreira. Isso eu falo que é muito importante também a gente ter essa consciência, porque muitas vezes as pessoas me vêm falando, falam assim, sai do mundo corporativo, tem uma empresa, olha só, deu muito certo, é uma empresa que dobra de tamanho. Mas não é isso. Eu demorei ali quase 4 anos trabalhando paralelamente na DIG e paralelamente no meu emprego corporativo, porque lembra quando eu te falei lá atrás que independência financeira e estabilidade era uma coisa importante para mim? Então, todo esse processo de transição de carreira, ele foi muito bem pensado. Eu jamais sairia do meu emprego corporativo sem saber que a DIG poderia me dar o mínimo que eu preciso para criar meus filhos. E tem uma coisa que eu não contei ainda, que é o seguinte. Em 2023, 2022, na verdade, em maio, eu me separei de um relacionamento de 22 anos. Do pai dos meninos. Ok. E em outubro, eu pedi demissão pra seguir minha carreira na DIG. Gente, 2022 foi o ano, foi né? Foi o ano de todas as mudanças que eu tive. E nesse ano, eu fiquei ali muito... não naquele ano, né? De 2019 a outubro de 2022... eu fiquei me preparando para essa transição de carreira. Só que aconteceu a separação que lá em 2019 eu jamais imaginaria que aconteceria. Claro. Então foram muitas mudanças ao mesmo tempo. Mas eu estava preparada, principalmente do ponto de vista financeiro, para me separar, para tomar essa decisão. Quem quer se separar na vida? Eu não indico para ninguém. Sim. Né? A gente não quer. Mas aconteceu, foi necessário. E eu estava preparada. Então eu consegui ter uma separação e uma transição de carreira num mesmo ano, mas por quê? Porque eu fiquei 3 anos ali, quase 3 anos, me preparando para fazer essa transição de carreira. Com o emocional equilibradíssimo, né? Eu não sei se a DIG me ajuda muito nisso. A gente sempre fala aqui, né? Toda vez que você tem um problema, você pode ter certeza que é outra mulher que vai te levantar. E naquele momento ali que eu me separei, que eu mudei de carreira, que eu pedi demissão de uma carreira que todo mundo olhava pra mim e falava assim, você tá doida? Você enlouqueceu?
Você tem uma família perfeita, você tem um emprego ótimo. Por que você quer mudar tudo? As pessoas me perguntavam isso. Só que eu estava rodeada de mulheres tão fortes e eu estava rodeada de tantas inspirações que eu falei, gente, eu consigo, eu dou conta. E é isso, né? A vida pra mim tem que ser feliz, tem que ser divertida e eu sempre vou buscar onde eu encontro isso. Óbvio, gente, temos problemas, milhões. Tenho dias muito ruins, muitos. Meus filhos de vez em quando querem, né? Sim, mas a gente tem que sempre buscar o que vem de dentro do nosso coração. E a DIG vem de dentro do meu coração, vem de um sentimento que eu sempre tive. Falei, nossa, eu quero crescer fazer outras mulheres e felizes. Eu quero fazer outras mulheres felizes. Ô, gente, é uma conversa tão linda que eu acho que ela tem que continuar, né? Então, eu acho que assim, a Bruna falou um pouco dela, tudo que passou da mãe, que eu quero um bem casado. Com tá? certeza. Eu não como muito doce, mas quando fala assim, eu fico... Um beijo pra mãe também. E vamos continuar essa conversa? Claro, com toda certeza. Então, bora. Continua aqui.